Olá, meu nome é Gisele, eu sou enfermeira, trabalho com hanseníase há 20 anos e amo muito o que eu faço. Quero falar com vocês hoje a respeito da adesão e da cura da hanseníase, que a adesão está atrelado a essa cura, senão não vai acontecer isso. Nós sabemos que o Mato Grosso é uma unidade da federação que tem o maior índice de hanseníase no país. Enquanto que no Brasil a média é de 1,5 casos por 10 mil, em Mato Grosso nós temos 7,6 casos por 10 mil. Isso aí não é bonito não, é extremamente alarmante. Quando a gente fala a respeito do diagnóstico, quando você define esse diagnóstico, ele é extremamente traumático. Começa a ter uma situação de sofrimento, de indignação, de vergonha, e realmente não é uma coisa agradável para ninguém. A primeira coisa que vem na cabeça é que eles poderiam estar contaminando outras pessoas na sua casa. Então vem a questão dos filhos, de netos, e isso causa um desconforto no paciente. Então, para que ele possa aderir a esse tratamento, nós profissionais de saúde precisamos estar sensibilizados. Toda a equipe que trabalha com esse paciente, que atende esse paciente, ele precisa estar sensibilizado para que ele seja esclarecido sobre a doença, ele tenha o conhecimento de como que se transmite, o que ele deve fazer, como ele deve proceder, porque a primeira coisa que ele pensa é que ele precisa ser afastado da família. Nós precisamos deixar sempre claro todas as situações possíveis e prováveis durante o tratamento e assim, deixar uma porta aberta para que ele possa retornar na unidade sempre que ele precisar. Durante todos esses anos, eu percebo que todos os pacientes, daquele 100% praticamente, rejeitam o diagnóstico. E é nesse momento que entra uma ação nossa, dos profissionais, para que eles possam ter essa conscientização, aderir e tratar até o final, que esse é o intuito maior de todos nós. Nós precisamos deixar claro para eles a preocupação que nós temos para que ele continue esse tratamento, dizendo para eles sempre que a porta do nosso serviço está aberta, que todo esse conhecimento que nós temos, ele também pode ter, ele vai receber essa explicação e que ele vai sempre voltar no momento que ele achar necessário. A consulta agendada é caso ele não tenha nenhuma intercorrência. Porém, ele vai sempre retornar todas as vezes que ele sentir necessidade para isso. Além do conhecimento técnico que nós todos precisamos ter para poder atender um paciente de hanseníase, nós precisamos também lembrar que o exame físico, o toque, a palpação de nervos, que já foi deixado muito tempo para trás, ele é fundamental quando se trata de hanseníase. Afinal, a hanseníase, ela agride nervo. Então, o tratamento do paciente, além de a gente administrar os quimioterápicos, nós precisamos também fazer o acompanhamento, a avaliação desse paciente, os exames de contato, lembrando que as explicações têm que ser acompanhadas de orientações de cuidados, autocuidados na sua residência. Ele precisa entender o que se passa com ele para poder aderir a esse tratamento. Nós sabemos também que esse comprometimento de nervo, ele causa dores, ele causa desconforto, e isso tudo ele precisa estar livre para poder voltar ao serviço quando ele se sentir necessidade. Temos ainda as reações, os quadros reacionais, as intolerâncias de medicamentos, que esse paciente precisa saber tudo o que pode acontecer com ele. Então, cuidar de um paciente é um compromisso de todos nós profissionais de saúde, que prestamos esse serviço para a população. E como a gente sabe que a hanseníase, ele tem um alto poder incapacitante, e que às vezes essa incapacidade ele se instala para o resto da vida, trazendo ainda mais rejeição, mais discriminação. Nós precisamos então dizer sempre para ele que a hanseníase tem cura. Nós precisamos estar firmes nessa colocação, posicionando diretamente com ele para que ele entenda e compreenda essa situação que está se passando com ele. Nós temos o tratamento específico, que é a polioquimioterapia. Ela foi implantada no Brasil e tem tido assim, enormes avanços e uma cura, e é o tratamento mais adequado que a gente tem hoje para o nosso serviço. Então, essa terapia, ela mata o bacilo, na verdade, logo no início do tratamento. E com isso, com essa morte de bacilos, a gente tem também, então, a prevenção que acontece de incapacidade e deformidade. Porque ele vai levando a cura e aí a gente vai ficando livre de ter quadros de incapacidade instalada. Então, a gente precisa lembrar sempre
Preste atenção. A dose supervisionada, ela é supervisionada. O paciente vai tomar a medicação mediante a sua presença, na sua presença. E aquela outra parte do blister, ele vai levar para sua residência para auto-administrar. Então, ele vai tomar essa medicação em casa. Sabemos que 50% desse tratamento, ele é garantido pela dose supervisionada, porque a gente tem a rifampicina, que é extremamente eficaz, no caso, para atendimento para a cura da hanseníase. No nosso sistema paucivacilar, todo mundo já deve ter visto um dia na vida, que é aquela combinação que tem de rifampicina e dapsona, que a gente faz a medicação para o tratamento da forma indeterminada e tuberculoide. Então, nós temos na rifampicina 600 miligramas, com 2 cápsulas de 300, que a gente faz supervisionada, mais de um comprimido de dapsona, também supervisionado. E para casa, ele vai levar o seu blister contendo 27 comprimidos de dapsona, tá certo? Nós precisamos lembrar que para que a gente possa ter o tratamento eficaz, nós precisamos ter 6 doses supervisionadas em até 9 meses, no caso de paucivacilar. Essa é a nossa cartela, certo? Estamos lá com a poliquimioterapia, paucivacilar adulto, e nós temos, como a gente pode ver aí, a dose supervisionada, que ela se descola do restante, a gente pode cortar esse blister, ele quebra, e você pode entregar para o paciente a parte de baixo, tá certo? Que é com a dapsona. O esquema multivacilar, ele é utilizado na combinação de rifampicina, dapsona e clofazimina. Tudo isso é da seguinte maneira: a rifampicina, 2 cápsulas de 300, mais a clofazimina, 3 cápsulas de 300, mais 100 miligramas de dapsona, que isso tudo é a supervisionada, certo? Está lá no blister, nós vamos supervisionar essa tomada. E para casa ele vai levar o blister contendo a dapsona mais a clofazimina para fazer a auto-administrada. Lembramos também que são 12 doses supervisionadas em 18 meses, tá certo? Passou de 18 meses, a gente vai ter que reiniciar esse tratamento. Aí está nosso blister multivacilar, a dose supervisionada, que é a parte de cima, né, que a gente está vendo, de dapsona, clofazimina e a rifampicina, e no restante é o que ele vai tomar em casa, a auto-administrada, que vai ser diariamente. Bom, as crianças, sabemos que temos diagnósticos em crianças ainda de 3, 4 anos. E para que essa faixa etária, às vezes a criança de baixo peso, então essa dose que a gente coloca aí é para você fazer a conta e fazer a multiplicação, quantos comprimidos vai tomar por semana, porque às vezes ele não vai fazer o esquema normal de uma outra pessoa, de uma criança maior. Aí nós temos o blister infantil, que seria para uma criança de peso normal, que a gente faria diretamente a dapsona, mais a rifampicina, supervisionada. E esse supervisionado, mais uma vez lembrando, nós temos que ter essa pessoa receber essa medicação. Aí nós temos também as outras medicações por quilo dia e a auto-administrada e a supervisionada mensal. A cartela do multivacilar também parecidíssima com a do adulto, porém a gente tem menos quantidade de clofazimina e, logicamente, das outras medicações também, com base no peso da criança que está sendo assistida. Bom, já no caso de pessoas com intolerância a qualquer um dos medicamentos de esquema padrão, nós temos os esquemas alternativos. Esses esquemas, eles utilizam fluoxacino, minoxiclina, e a alta pela cura é dada após a administração do número de doses preconizadas pelo esquema terapêutico, da mesma forma que o blister normal. Tanto técnicas simples e com procedimentos de autocuidado são selecionados a partir dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente com hanseníase e identificados durante a avaliação clínica. Nós precisamos lembrar que todas as vezes, que o paciente retorna aos nossos serviços para receber a medicação, nós precisamos estar atentos a ele, observando qualquer quadro de reação. Temos também a prevenção de incapacidade, que essa prevenção de incapacidade, ela deve ser realizada lá na unidade de saúde, que entrega essa medicação, que atende esse paciente nas suas necessidades.
Então, nós temos para isso a avaliação neurológica, a classificação do grau de incapacidades e a aplicação de técnicas básicas de prevenção de danos e controle e tratamento. Na prevenção de incapacidade, o que seria o mais importante que a gente faz com relação à prevenção da incapacidade? Combater a principal causa de estigma social da hanseníase, que são as deformidades. Então, a deformidade deixa a sensação de que ele é diferente e que provavelmente ele não vai ser bem visto pelos olhos daquele que compartilha com ele seu dia. Então, para que isso não aconteça e que diminua até esse sofrimento desse paciente, essa prevenção de incapacidade, a função dela é exatamente isso, para que ele comece o tratamento, encerre o tratamento de maneira sem que ele apresente nenhuma deformidade que fique para o resto de sua vida. O exame neurológico, então, ele possibilita o diagnóstico e tratamento precoce de neurite, apesar de que também vale uma ressalva. Os quadros reacionais, muitas vezes, eles podem passar despercebidos, porém, todas as vezes que o paciente retorna à nossa unidade, nós devemos estar atentos, acompanhando com ele essas reações que possivelmente eles terão, ou reação de intolerância do medicamento, ou reação mesmo com relação a nervo, as suas famosas neurites. E também o nosso eritema nodoso. Então, essa avaliação, ela oferece para a gente até uma possibilidade de eu conduzir uma conduta e que eu possa proporcionar para esse paciente uma atividade normal no seu dia a dia, colocando assim algumas situações em que ele vai ter que se adaptar no seu dia a dia, mas nós precisamos sempre estar adequando algumas coisas para que ele possa ter uma vida normal. E essa avaliação também, ela pode nos mostrar, sendo de forma sistemática e regular, como uma parte integrante das ações de controle da hanseníase, ou seja, no diagnóstico, a cada 6 meses e na alta. Então, a prevenção ela é um instrumento extremamente importante para que a gente possa acompanhar o paciente. Para a realização dessa avaliação, é necessário que a gente colha toda essa história que nós já conhecemos também, que é com relação à ocupação, as queixas que ele tem, as atividades diárias. E aí a gente vai fazer a inspeção de nervo, palpar nervo, testar força muscular, sensibilidade, para que a gente possa adequar alguns cuidados na sua vida diária. A gente vai ter que fazer isso muitas vezes com nossos pacientes. Antes de iniciar, nós devemos sempre explicar para ele o que a gente vai fazer. O que eu vou realizar? Para que eu estou realizando essa atividade? Isso é muito importante. Não fazer as atividades de maneira mecânica, como se fosse uma coisa que ele não precisa saber. Deixa para lá. Não, é nossa obrigação explicar para ele, e depois que realizamos esse trabalho, essa atividade, nós precisamos voltar para ele a informação do que nós verificamos. E, mediante isso, adequar algumas coisas na sua vida diária. Essa é a nossa ficha de avaliação neurológica. Os profissionais de saúde têm que sempre lembrar dessa questão da vigilância, mais uma vez, com o potencial incapacitante da doença. Então, a gente precisa sempre estar firme nas nossas observações e agir de forma mais rápida para que a gente não tenha esses comprometimentos. Como vocês podem ver, essa mão, nessa situação, fica difícil de trabalhar. As orientações, elas devem sempre ser dadas, enfatizando sempre o cuidado com o nariz, com o olho, os pés, as mãos, e assim a gente vai, mais uma vez, diminuir esse sofrimento e essa incapacidade que possa se instalar. Nós temos que lembrar ainda com relação à pigmentação da pele no uso da clofazimina. Nós sabemos que a pessoa vai ficar com uma pele mais avermelhada, e para piorar ainda, vai ficar ressecada a pele dele. Então, eu preciso orientar para ele que depois que ele tiver alta, essa coloração ela vai voltar ao normal do que era antes do tratamento. Ele precisa saber disso, porque ele vai deixar de ter uma cor e vai passar para outra cor. E aí, como é que ele explica isso para as pessoas no seu relacionamento? Então, nós precisamos sempre estar lembrando de orientar, de explicar essa situação para o paciente. Bom, nós temos ainda também, com relação aos relatórios,
a gente não gosta de fazer relatório, mas é de extrema importância que as informações que eu tenho, as doses que eu administrei, as transferências, as altas, os exames que eu fiz dos contatos, as avaliações de incapacidade, tudo aquilo que eu realizei para o meu paciente, além da medicação, ela precisa ser repassada através de relatórios. Porque como é que nós vamos pensar que as pessoas vão articular, que vão planejar qualquer ação sem esse tipo de informação? Essas informações sempre devem ser repassadas à Secretaria Municipal de Saúde, para que eles possam alimentar o nosso sistema de informação, que é o SINAM. Nós temos aqui um texto e que eu achei extremamente interessante. Ele fala o seguinte: preciso de alguém que me olhe nos olhos quando eu falo, que ouça as minhas tristezas e neuroses com paciência, e ainda que não compreenda, respeite os meus sentimentos. Preciso de alguém que venha brigar ao meu lado, sem precisar ser convocado. Alguém amigo e suficiente para dizer minhas verdades que não quero ouvir, mesmo sabendo que posso odiá-lo por isso. Nesse mundo de céticos, preciso de alguém que creia nessa coisa misteriosa, desacreditada, quase impossível, que é a vida. Então é isso. Nós precisamos cuidar dos nossos pacientes, olhar para eles com olhos de amor, para que a gente possa auxiliar esse momento que não é fácil e não é tão simples como parece aos nossos olhos. Obrigada.